Oi gente, mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito delicado e importante também, sabe? Pra gente ter uma conversa, algo mais profundo, pra vocês me conhecerem e pra vocês também conhecerem a minha opinião sobre esse assunto. Eu vou falar sobre religião e o porquê, né, de eu ter saído da igreja. Então, é, eu nasci num lar evangélico desde criança, ensinamento dos meus avós, ensinamento dos meus pais me influenciaram a ir na igreja, a fazer todo aquele processo, sabe? Mas eu não estou aqui para dizer desse processo, estou aqui pra gente, por motivos de eu ter saído. Falar sobre algumas questões pessoais minhas vai envolver muita coisa, sabe? E eu quis trazer isso pra gente ter uma conversa. Eu acho que a decisão e o ponto de partida que eu tive foi pelo fato de eu estar me conhecendo. Eu acho que foi em 2018, por aí assim. Era uma época em que tava acontecendo grandes revoluções, tanto no sentido em relação à igreja, quanto no sentido social, sabe? Muitas pessoas estavam saindo da igreja. Tem até uma palavra que diz sobre o amor estar se esfriando e que o mundo ia entrar em colapso de pecado, alguma coisa assim do tipo. E o que eu via na realidade era uma coisa totalmente diferente, sabe? Eu tava muito cansado espiritualmente, cansado de não ser ouvido. Minha relação entre meu pai foi muito conflitante por um bom tempo. Eu sempre procurei conversar com ele sobre questões de por que ele agredia minha mãe, por que algumas coisas que aconteciam em casa ele pegava quando era na igreja, ele agia totalmente diferente, sabe? Eu queria saber os motivos dessas questões também. Também pelo fato de eu sofrer, eu acho que na igreja, não querendo generalizar, mas tem esse tipo de homofobia ou então assim machismo, sabe? Tem muitas crianças, adolescentes e jovens que tem uma voz afeminada, tem uns trejeitos e eles falam, ai, é demônio, sabe? E também tem a questão de não ter um apoio psicológico também. A igreja precisaria ter esses tipos de apoio, tanto psicológico como ter mais amor, sabe? Não só falar de amor, mas praticar ele, sabe? Eu sempre olhava por um prisma assim, sabe? Tipo, teve algumas pessoas que falavam, ah, Daniel, por que tu fala assim? Por que tua voz é assim, sabe? Me questionando, sendo que o próprio Criador me fez assim. Então, eu ficava me questionando e teve momentos que eu falei, ai, Deus não me aceita do jeito que eu sou, porque eu falo isso, porque eu penso de uma outra forma que pessoas não que estão dentro da igreja não pensariam. Tipo, eu acho que na igreja falta mais falar sobre pornografia. Não que as pessoas vá se induzir em relação a isso, mas falar sobre pornografia, sobre masturbação, sobre gênero sexual, sobre depressão, sobre ansiedade, falar sobre agressão, sabe? Dentro da família. E naquela época eu senti e via, presenciava que isso faltava, sabe? Em relação às agressões, eu
teve uma época que eu quase cometi um suicídio. Meu pai sempre falava coisas e nos deixava, tipo assim, muito. Como é que eu posso dizer? A gente ficava muito doente psicologicamente, sabe? E tanto no sentido espiritual como no sentido material, a gente precisa ter esse equilíbrio. E eu não tive esse apoio familiar, eu não tive esse acolhimento assim, ai, alguém que estava ali, que falava, não, Daniel, eu tô aqui contigo, eu oro por você, eu sei das tuas lutas, eu tô aqui pro que daí vier. Eu nunca tive esse tipo de pessoa, sabe? Não justificando, eu gosto quando eu vejo pessoas que são assim. Eu dou totalmente valor a isso. Mas naquela época eu não tinha isso. E também foi pelo fato de eu estar esfriando, sabe? Eu estar me conhecendo e, e falar sobre diversos assuntos comigo mesmo, sabe? Tipo, eu pegava, eu me masturbava pensando em garotos e ficava, será que as pessoas se souberem disso, eles vão me criticar, me apedrejar, mas é uma coisa natural, sabe? Eu vejo assim, é, questões de conversar sobre por que a pessoa fala desse jeito, por que a pessoa se comporta desse jeito, procurar saber, sabe? É, o motivo é procurar dar soluções para aquele motivo, sabe? Não só julgar. Tipo, naquele tempo eu era uma pessoa muito julgada. Tinha um grupo de dança, quem me conhece sabe que eu participei de um grupo de dança e meu pai era totalmente contra. Totalmente contra. Ai, porque tu já é desse jeito, tu vai virar gay, tu vira homem, sabe? Era o que eu sempre ouvia. E isso era uma das coisas que me machucavam, sabe? Porque era uma coisa que eu gostava de fazer. É, em- eu tava totalmente me entregando aquilo para uma coisa bem maior. Só que as pessoas não entendiam, sabe? As pessoas sempre olham, tipo, quando aparece um movimento é, diferente, as pessoas logo julgam, criticam, falam que não vai dar certo, não apoiam. E foi algo desse tipo que eu presenciei. Várias pessoas, vamos supor, pastores e diáconos e esses tipos de hierarquia da igreja sempre nos olhavam de outras formas, sabe? Não apoiavam. E E eu já sofri, sabe, algum tipo de agressão, tanto física como verbal. É, virar homem, é, isso é uma fase. Tipo, não procurava saber sobre o que realmente eu sentia, mas julgava a pessoa por fora. E isso é um grande erro, sabe? Que às vezes os cristãos cometem. Porque cristão é indivíduos que refletem Cristo e eu não via isso, sabe? Eram pessoas religiosas que eu classifico, que só estavam ali para importunar e falar sobre assuntos que machucavam, mas não davam resultado, sabe? O que adianta tu falar sobre um determinado tipo de assunto, tipo, mostrar o problema e não dar a solução? Tipo, abrir a ferida e não passar o bálsamo para ser curado. Então, era sempre isso. Algumas coisas que me deixavam mais aflitos sobre isso, sabe? Mas, se eu não me engano, foi em 2018 ou 2019, eu viajei para Santa Catarina. E de lá eu fui fazer teologia, tive algumas experiências lá muito legais. E
Desde então fui me descobrindo, sabe? Que eu precisava mesmo olhar pra dentro de mim, ser realmente quem eu sou. A gente não vai entrar nesse detalhe de eu me descobrir de ser gay, mas não agora, mas em outro vídeo. Mas eu fui me descobrindo, sabe? E de lá eu tive uma decepção muito grande em relação a alguns amigos que eram amigos, mas quando eu precisei eles não se revelaram, eles se revelaram o contrário. E foi decepção, sabe? Atrás de decepção eu pensava que a gente estava ali como uma família e não foi isso que aconteceu. E foi me desmotivando, sabe? E também, como eu tava longe da minha família, foi algumas questões, sabe, pessoais também que me levaram a esse afastamento, a sair da igreja. Coisas que eu via, tipo, na igreja onde eu me congregava, a gente dava nossos dízimos e ofertas e não. E, tipo assim, eu não via a distribuição daqueles dízimos e ofertas para a igreja. Eles pegavam, tinha que levar para um outro local para poder eles fazerem a separação. E eu acho isso muito. Foi uma coisa muito desonesta, sabe? Algo muito errado. Se eu me congrego, faço parte daquela congregação, eu contribuo, ajudo, mas eu também tenho que ver o meu dinheiro, alguma coisa que eu estou fazendo lá, florescer e crescer lá. Sim, a gente pode fazer uma doação, uma ajuda para outra instituição. E eu vi algumas coisas erradas, sabe? Eu tava começando a me questionar, a perguntar sobre será que isso Deus está vendo que tá certo ou tá errado? E eu ficava me questionando sobre isso. E eu acho que um dos motivos pra maior de ter saído foram esses, sabe? E, tipo, também meu pai agredia a minha mãe em casa e falava sobre amor nos cultos, sabe? Tipo, ele tratava bem pessoas, irmãos, né? Na igreja e falavam sobre amor, prosperidade, família, uma coisa muito linda, sendo que na realidade as coisas eram totalmente diferentes, sabe? Teve uma vez que eu cheguei do culto, meu pai tava lá batendo na minha mãe, falando alto, e aquilo foi devastador, sabe, pra minha saúde mental, pra mim espiritualmente. Porque eu já tava cansado de tanto. Não tô culpando, não tô julgando, não tô colocando isso culpa em Deus, porque eu acredito muito nele. Mas eu acho que também tem algumas coisas que partem do homem, sabe? É, não adianta tu falar. A gente também tem que ver a ação. E, e aquela situação me devastou totalmente. E eu fiquei totalmente sem chão, sem rumo. Foi um período que eu, como eu já disse, quase que eu cometi suicídio. Mas eu não contei para os meus pais sobre isso, porque são feridas que eu ainda carrego e que eu tento é, guardar para mim, me perdoar sobre algumas coisas que aconteceram. Eu sei que eu não tenho culpa do que aconteceu, mas eu sentia que eu era culpada naquele tempo, porque eu estava fazendo coisas que não agradavam a Deus e Deus estava punindo em relação a isso. Tipo, aquela chama que estava dentro de mim um tempo atrás sumiu. Mas mesmo assim, continuo confiando em Deus, continuo crendo que Ele existe. É, eu converso, sabe, com Ele, deposito totalmente a minha fé e acredito nele, sabe? É,
a religião, ela nos obriga, sabe, a fazer alguma coisa para agradar a Deus. Mas Jesus Cristo não. Jesus Cristo, ele te ensina com amor para agradar, sabe, a Ele. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se não ficou muito claro, comentem, procurem saber sobre a minha pessoa, enviando mensagem sobre mim, tá? Eu vou gostar demais de vocês interagindo comigo, falando sobre algumas opiniões sobre vocês, pra mim ler, tá ok? Fiquem bem e é isso. Até o próximo vídeo. Calma aí, foi erro. Ai, cara. Então, eu acho que